É difícil falar do que há de errado com o Natal para os negros sem primeiro falarmos do que há de errado com o cristianismo ou sem tocarmos nas barbaridades e lavagem cerebral dos colonizadores, pois está tudo interligado e vocês vão descobrir porquê. Mas esse vídeo provavelmente vai chocar muita gente, tal como muitos outros vídeos aqui no canal. Então, se tu és uma pessoa intolerante, se tu não consegues ouvir a opinião alheia, esse é o melhor momento para saíres do vídeo enquanto o mais chocante ainda não começou. Como começou o Natal? Ao contrário do que muitos pensam, o Natal não começou com o nascimento de Jesus Cristo, tanto que não se sabe ao certo o dia em que ele nasceu, pois a Bíblia não cita o dia 25 de dezembro. Então, qual é a história por trás do Natal? Tudo começou em Roma, com a Saturnália, uma festa pagã criada para honrar um dos vários deuses que eles tinham, Saturno, o deus da agricultura e renovação, e comemorar também o solstício de inverno. Para ficar mais simples, a festa pagã comemorava a chegada do inverno e de novos ares. Mas o que é uma festa pagã? Uma festa pagã é uma festa contrária ao cristianismo, pois há excesso de bebidas, há nudez, há sexo, drogas, fumo e outras coisas que vão contra os ensinamentos do cristianismo. E por isso, a festa não era na altura e continua a não ser bem vista por muitos cristãos. A festa começava no dia 17 e o dia principal era o dia 25 de dezembro. E após o renascimento de Jesus Cristo e a expansão do cristianismo, no ano de 449, o Papa Leão I estabeleceu a data para a comemoração do nascimento de Jesus Cristo como a principal festa da Igreja Católica. Antes disso, era Páscoa, e o imperador Justiniano, em 529, declarou a data como um feriado oficial do Império. E aí as pessoas começaram a misturar os costumes da festa pagã com o Natal. Eles ofereciam presentes aos familiares e amigos, e é assim até os dias de hoje, e aí começou o problema do Natal. Mas como é que isso afeta os negros? Vamos avançar alguns anos, quando o cristianismo já tinha mais peso pelo mundo. Na década de 1830, os grandes estados proprietários de escravizados do Alabama, Louisiana e Arkansas se tornaram os primeiros nos Estados Unidos a declarar o Natal um feriado estadual. Foram nesses estados do Sul e em outros durante o período antes da Guerra Civil que muitas tradições de Natal, como dar presentes, cantar músicas natalinas e decorar as casas, tomaram conta da cultura americana. Muitos negros escravizados puderam ter o seu descanso mais longo do ano, às vezes mais de uma semana, que aproveitavam para visitar familiares. Muitos recebiam até mesmo presente dos seus senhores e desfrutavam de comidas especiais que eram intocadas por eles pelo resto do ano. Mas enquanto muitas pessoas escravizadas participavam de alguns desses prazeres natalinos, o Natal podia ser traiçoeiro para a maioria. Os proprietários de escravizados tinham receio que houvesse rebelião durante essa época. Às vezes, isso levava a duras atitudes preventivas de disciplina. E além disso, a compra e venda de escravizados não diminuía durante os feriados, e vários desses eram enviados para longe de suas famílias no dia do Ano Novo, que era conhecido como Heartbreak Day ou Dia do Coração Partido. Mas nessa altura, vários escravizados viam o Natal como forma de escapar, pois esses estavam longe dos senhores que saíam de férias para visitar os familiares. Como muitos deles tinham cônjuges, filhos e familiares pertencentes a diferentes senhores e que viviam em outras propriedades, os escravizados frequentemente solicitavam passes para viajar e visitar a família durante esse período. Alguns usavam passos para explicar a presença na estrada e atrasar a descoberta da fuga pela expectativa de que os senhores logo retornariam da visita familiar. E apesar de ser um momento visto como celebração e esperança para alguns, nem todos os afro-americanos escravizados viam a época natalina dessa maneira. Em vez disso, o Natal serviu apenas para destacar a falta de liberdade deles. Frederick Douglass foi escravizado e se tornou líder abolicionista, e ele descreveu o período de trégua concedido aos negros escravizados todos os anos entre o Natal e o Ano Novo como uma ferramenta psicológica do opressor. E eu concordo, cristianização é o processo de conversão de pessoas ao cristianismo, e hoje esse processo não é feito de forma violenta, quer dizer, tem violência psicológica, mas antes a imagem era totalmente diferente de hoje. Antigamente, a conversão era com tortura, com porrada, com negros enjaulados, com morte, até aceitarem Cristo. Eles tiraram as nossas línguas, de
demonizaram as nossas crenças, destruíram a nossa cultura, nos obrigaram a acreditar no que eles acreditam e agora nós não só acreditamos como também damos continuidade ao trabalho deles e ainda celebramos as suas festas mesmo sem motivo. As pessoas hoje, por exemplo, festejam o Halloween sem saber o que é, festejam o Natal com decorações, com árvores, enfeites, sem saber o significado e a origem. E o trabalho do colonizador foi tão bem feito que hoje já não precisamos deles para continuar a destilar o ódio e a manipulação entre nós. Nós aprendemos bem a fazer o trabalho de casa. Por isso é que muitos negros no Facebook me atacam e me ofendem quando partilho uma visão diferente da deles. Seja por afirmar que eu cheguei à conclusão que Deus não existe ou que nós continuamos com mentes de colonizados mesmo sem ter o colonizador, a verdade é que as pessoas estão sempre a ofender-me no Facebook. As pessoas vão ofender a mim, a minha mãe, que nem sequer tem Facebook e não tem nada a ver com isso, vão chamar nomes e tudo isso em nome de Deus e da religião. Ou seja, eles fazem verbalmente o que os colonizadores faziam fisicamente, que é atacar todo aquele que não vê as coisas como eles veem. Eles vão comentar no meu perfil passagens bíblicas como Deus cria loucos para confundir os sábios, 1 Coríntios 1:27, mas não vão ter resposta para passagens como Efésios 6:5. Quanto a vós outros, escravos, obedeceis a vossos senhores terrenos com todo o respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Eu gostaria de saber genuinamente o que os cristãos africanos acham das passagens bíblicas que aprovam a escravidão, mas esse vídeo é para falar sobre o Natal, então não vamos fugir do tema. E algumas pessoas dizem: eu não sei da história, mas gosto da festa e de estar com a família. A história não me importa. Mas os rituais do voodoo, por exemplo, que eles também não sabem a história, automaticamente negam e se afastam e assumem que não é bom para eles. Ou seja, celebrar o desconhecido só vale quando a cultura é do europeu. E desse jeito atraímos energias indesejadas sem saber porquê. Uma das grandes armas da colonização, para além de destruir a história e demonizar a nossa cultura, foi usar o medo e reduzir a nossa comunicação. Isso se reflete até hoje. Os nossos avós, os nossos pais, os avós deles, ninguém fala sobre o passado. Quase ninguém fala profundamente sobre como era a vida antes de nascermos. E por causa disso, nós crescemos sem saber muita coisa que deveríamos saber, porque a história é parte de nós e peça fundamental para auxiliar na chegada ao nosso destino. Por isso é que hoje, na minha opinião, em termos de mentalidade, nós provavelmente estamos piores que os escravizados, porque eles pelo menos eram obrigados e nós não. Nós fazemos as coisas deliberadamente, por nossa vontade. E eu me faço perguntas que vocês vão entender porque que eu digo isso. Já repararam que em Angola um Natal bonito significa um Natal com mesa igual a de Portugal? Por exemplo, o prato principal do Natal em Angola é o bacalhau, preferencialmente o bacalhau vindo de Portugal. Já repararam que muitas famílias se odeiam, têm relações tóxicas, não se juntam em muitas celebrações nacionais durante o ano, mas no Natal são obrigados a forçar sentimentos e harmonia, forçar cumplicidade para depois voltarem a ficar todo o ano como cão e gato outra vez. Já repararam que gastar dinheiro com presentes para pessoas próximas, tipo namorado, mulher, filho, é praticamente uma obrigação por causa da pressão social e quem não o fizer passa uma certa vergonha quando estiver num lugar onde todo mundo ofereceu presentes e essa pessoa não ofereceu nada? O historiador Isidro Fortunato uma vez falou do Pai Natal e eu nunca me esqueci. Ele estava a descrever o Pai Natal que anda na neve de trenó, com roupa de frio, entra pela chaminé, ou seja, só características e coisas vistas na Europa e na América do Norte. E ainda que existam algumas casas assim em África, a pergunta é: vocês acham que o Pai Natal foi criado para as crianças americanas e europeias ou foi criado para as crianças africanas? Vocês acham que o Pai Natal foi criado para as crianças brancas ou foi criado para as crianças negras? Eu vejo em Angola, por exemplo, que é um país super quente, eles fazem a versão negra do Pai Natal e o Pai Natal fica lá com o fato quente, num país quente, a transpirar tudo em nome do Natal. Mas quem é o verdadeiro Pai Natal? O Pai Natal surgiu da história de São Nicolau, um padre europeu que realizava boas ações e fez bem aos seus. Mas será que não existem africanos ou afrodescendentes com boas ações para nós adorarmos e homenagearmos também? Já repararam que no mês de dezembro é normal nós
não termos disciplina, é normal nós sairmos da rotina e nos prejudicarmos, e muitas pessoas até, se têm algo para fazer importante em dezembro, ou por exemplo, se têm uma meta de entrar para o ginásio e começar a exercitar, elas deixam essa meta para janeiro, porque dezembro é o mês de fazer tudo errado para depois consertar. Tem excesso de comida, tem excesso de bebida, tem excesso de tudo, tanto é que também tem excesso de acidentes, por exemplo. Já repararam como é que muitos justificam que é a oportunidade que têm para estar com a família, mas a tal família vive na mesma cidade e podiam se encontrar muitas outras vezes se realmente quisessem? Essas foram algumas perguntas que me fiz antes de decidir que chegou a minha hora de parar de celebrar uma data que me traz muitas lembranças boas, mas que depois de adulto eu descobri que também é fruto de manipulação e de muita tristeza e dor. Hoje em dia nós vivemos muito de forma passiva, as pessoas em geral, mas esse vídeo é para os africanos, então vou falar, nós os africanos vivemos muito de forma passiva, nós não pesquisamos nada, nós não estudamos, nós não investigamos, nós não debatemos sobre coisas importantes, nós só seguimos as regras. O que os nossos pais fizeram, nós fazemos, e os nossos pais também estão a fazer o que os pais deles fizeram, o que os nossos avós fizeram, e os nossos avós estão a fazer o que os pais deles fizeram, e nós não questionamos, nós só vivemos, nós só seguimos sem sabermos a origem das coisas. Muitas vezes eles também não sabem que a origem pode não ser muito prazerosa, pode não ser uma coisa benéfica para nós, mas nós só seguimos sem questionar, sem perguntar, sem nada. Eu prefiro ser o dono da minha própria realidade e decidir o rumo da minha vida. E no caso do Natal, eu não preciso da história da Europa para me lembrar de comprar presentes ou quando devo demonstrar amor à minha família, até porque antes deles invadirem nós já existíamos e já tínhamos amor pelos nossos. E por falar nisso, eu tenho quase a certeza que a minha mãe está a ver esse vídeo e a perguntar: mas por que ele é tão estranho? Ele sempre celebrou o Natal, por que agora está a dizer essas coisas? Por que ele tem que ser do contra? Mas mamãe, clica nos comentários e vê como é que felizmente o mundo está cada vez mais cheio de pessoas estranhas como eu. Gamisa kidila que avulmo kutalo que kalakalukiami.